Me permitam começar fora dos gramados, porque eu acho que tão preocupante quanto a derrota 4-2 para o Inter, jogando muito mais do que o Grêmio necessariamente, a gente precisa falar sobre o que aconteceu fora dos gramados, antes e depois dessa partida. Eu vou começar pela entrevista do Marcos Rocha, que normalmente eu não costumo repercutir logo após a partida, mas como a gente já ouviu, foi logo depois do jogo, da saída do gramado, o Marcos Rocha dá uma declaração dizendo que o Inter venceu muito mais na vontade do que qualquer outra coisa, e que o Grêmio precisa olhar isto que foi na vontade. Não, o Inter foi melhor taticamente, o Inter foi melhor tecnicamente, o Inter teve jogadores mais comprometidos com a partida e qualquer outra situação o Inter foi superior. Chegar e dizer que foi pela vontade que tu perdeu um clássico Grenal, que tu tomou 4 do teu maior rival e que claramente eles foram melhores em campo do que tu, é tentar esconder a realidade. Tratar como se nós somos melhores, só nos faltou vontade, se a gente ligar um botão, tiver vontade, nas próximas nós vamos patrolar os caras. Opa, não foi isso. Absolutamente não foi isso. O Grêmio perdeu taticamente, o Grêmio perdeu tecnicamente, o Grêmio também perdeu na vontade, mas a vontade é um dos critérios e não todo. Então me permitam aqui fazer uma consideração inicial sobre uma fala de um jogador e não necessariamente do que aconteceu dentro do gramado. Porque o vídeo do pós-jogo é o único que neste canal me permite ter uma opinião mais formada e não necessariamente apenas a informação, que é o grande enfoque aqui do canal JB Filho Repórter. Só que simples como isso. A gente vai ver os porquês da derrota, mas achar que é falta de vontade ou ter mais ou menos, aí não. Aí é tentar se esconder. E pessoal, eu tenho que aparecer aqui quando perco também, né? Tá aqui, ó, as minhas apostas. Coloquei 2 vezes ainda. Fiz uma no vídeo aqui, outra nos setoristas, que teria 2 chutes do Borré no gol, 2 chutes do Carlos Vinícius. Tinha botado 10 numa odd 11, 10 numa odd 12,50. Poderia faturar mais de 200 aqui. Me quebrei, sabe por quê? Carlos Vinícius não fez 2 chutes a gol, 2 míseros chutes a gol, que no Grenal parecia simples. Perdi, mas essa é a graça da KTO. Te ganha, perde, acerta, erra, se diverte, tá? Tem, ó, mais 2 KTOs especiais aqui de Grêmio e de Inter que a KTO preparou pra galera brincar e se divertir. Se tu tiver pronto, na descrição, no primeiro comentário, tem o link da KTO pra quem é maior de 18 anos. Agora, segue o vídeo. Ainda nessa linha, antes da bola rolar, o Luiz Castro também tinha dado 2 demonstrações que, para mim, elas impactam diretamente no que nós vimos dentro de campo. Primeiro, quando ele vai para uma partida contra o Guarani, vence jogando com reservas, tudo bem. E aí, lá em Bagé, diz e fica envaretado quando os repórteres começam a perguntar sobre o Clássico Grenal, ele não entendeu o contexto que ele está inserido. E tá falando o cara aqui que detesta gauchão, por mim encerra essa poteca, começa o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, a Libertadores, que é o que importa. Recentemente nós estamos ferrando o calendário brasileiro por conta de jogos como esse lá em Bagé. Mas eu vivo num mundo onde existe um Clássico Grenal que é maior do que o gauchão. E se o Luiz Castro, que chegou aqui, não entendeu isso, pera lá, nós temos um problema. Eu sou empregado, tenho um emprego por conta do Grenal, você torce e tem grande realização muito por conta do Clássico Grenal. Então a gente precisa entender o nosso dia a dia. Só que a gente vai num detalhe, que não é tão detalhe assim. Bom, finalmente o Luiz Castro entendeu que tem que dar a declaração, vai lá para a entrevista, muito bacana a ação do Grêmio, sábado pela manhã, Calhau Dornelles faz uma pergunta pertinente. E antes do jogo levou um pau danado. Agora se viu que ele estava certo, o Calhau da Rádio e TV Bandeirantes. Ele perguntou, olha só, Thiaguinho e Arthur vão jogar juntos, eles não são primeiro homens de meio campo. Normalmente aqui no Brasil se joga um ou outro. Tem problema? Como é que é? Não é marcação e tudo mais. Ele começa a perguntar, o que é marcação? Numa das respostas ele falou isso. E depois disse, não, marcação não é um jogador que marca, é todo um sistema de marcação. E aí o repórter toma um pau danado, mas opa, peraí. Se viu que Arthur e Thiaguinho, pelo menos nessa partida, nesse jeito de jogar, nesta proposta, não conseguiram performar. E mais do que isso, se a direção do Grêmio está lá desesperada para contratar um Guido Rodrigues e foi as últimas consequências tentando convencê-lo a vir para cá, se a gente tem notícia de que olharam lá pro do Estudiantes, pro muito bom jogador, até o primeiro volante do Estudiantes, que eu esqueci o nome, mas é muito bom jogador, talvez vá pro Boca até. Peraí. O Grêmio está tentando jogadores para ser característica de primeiro volante. Então tem alguma coisa. E quando teus 2 primeiros homens, os teus 2 homens de abertura do meio campo, Thiaguinho e Arthur, são completamente apagados, peraí, Luiz Castro. Peraí.
terás que admitir que falhou na missão de fazer esses dois jogarem e foi, no mínimo, uma resposta completamente fora. Ele foi mal na resposta. Eu não quero colocar soberba, porque eu detesto aquelas frases prontas de a soberba precede a queda e tal. Normalmente quem fala isso é frustrado. Quando vê alguém comemorando uma conquista, o cara diz a soberba precede a queda. O cara comprou uma Ferrari e aí ele fica feliz, exibe e diz a soberba precede a queda. Tá, já desviei aqui, mas é normalmente o que as pessoas fazem. Não, deixa o cara comemorar a Ferrari dele. Mas absolutamente eu preciso colocar que foi uma resposta um tanto quanto de empáfia do treinador, que dentro de campo se viu diferente. Tava se impondo um primeiro homem de meio campo, mas não só um primeiro homem de meio campo, uma proteção melhor pro lado esquerdo, pro lado direito, pro lado, pro jeito de jogar do Grêmio. Então assim, a gente precisa falar sobre tudo. Não foi detalhe, não foi mais vontade. Nós temos que falar que o Luiz Castro tem um time melhor, só o Arthur e o Carlos Vinícius são dois jogadores completamente diferentes que não existe à disposição no lado do Pesolano. E o Pesolano com o mesmo tempo de trabalho, numa estratégia até diferente, porque o Grêmio jogou mais vezes com o seu time titular, e o Pesolano com o mesmo período de treino, com escassez de mão de obra, que é muito melhor no Grêmio que no Inter. Não vamos aqui chegar à conclusão de que os jogadores do Inter são melhores que os do Grêmio, não são. E ele fez um time jogar bola. Jogar muito bem, diga-se de passagem, no estádio Beira-Rio. Que tinha mais vontade? Tinha. Mas também tinha mais bola, tinha mais tática, tinha mais técnica, tinha mais tudo do que o Grêmio. E isso precisa ser avaliado. Bom, não quer dizer que o Pesolano é um mau técnico, não quer dizer que os jogadores do Grêmio não jogam mais. Mas especificamente na avaliação desse jogo, preocupa. Primeiro, quando o treinador não entende que ele está num Clássico Grenal, que ele não entende que, peraí, é uma dica justa da imprensa dizendo, olha, para tu fazer esses dois jogarem juntos, vai ter que ter um esquema diferente, ou um jeito de jogar que funcionaria, e é verdade, ele tem razão, tem que todo mundo marcar, não é só um jogador, se todo mundo conseguir fazer uma boa marcação, tu não precisa ter um primeiro volante cabeça de área. Mas é tão verdade que essa é uma necessidade do Grêmio que a direção estava indo lá buscar um cara de seleção argentina para isso e pagaria 2 milhões de reais por ele. Não vamos aqui ser idiotas e achar que estava contratando por nada, não, porque via a necessidade de um primeiro volante. Então assim, o Grêmio quando se esconde dos seus erros, para mim, preocupa mais até do que a atuação. O Grêmio não pode esconder que trouxe o Everton para ser titular, cara de seleção brasileira, que ninguém aqui vai contestar, que foi titular no Carteiraço e tinha que ser, porque ele veio para cá, o Volpi estava dizendo que ia ficar. Quando ele desembarca, diz, ah não, com o Everton não tenho o que fazer, eu não vou ser titular, vou rescindir, tô indo pro Bragantino. Todo mundo sabia, só que o Everton falha e falha grotescamente mais de uma vez. Eu não vou ser definitivo de dizer assim, o Everton não é bom goleiro e o Grêmio errou na contratação. Agora, eu preciso ser um cara correto e justo, dizendo, se fosse o Volpi que tivesse falhado nos gols como ele falhou, nós estaremos dizendo o quê? Vai embora, não serve pro Grêmio, não é goleiro pro Grêmio. Então o Everton entregou um clássico Grenal. Acho que é justo pontuar essa situação, colocar esta situação. Mas o Arthur teve absolutamente apagado, o Thiaguinho nitidamente sentiu o clássico Grenal, começou meio apavorado, quando começou a melhorar, levou uma pancada e acabou o primeiro tempo mal, tanto que foi substituído. E aqui a gente tem um corte. No intervalo, o jogo ainda está controlado, está empatado, vai para o intervalo, mas claramente o Inter já jogava melhor, já era o Inter com mais ações no primeiro tempo, e neste contexto, o Luiz Castro, vendo essa situação, para consagrar o Caliel que tinha perguntado, coloca Dodi e Edenilson. E tira ali naquele momento o Thiaguinho, bota o Dodi mais para marcar, tira o Cristaldo, que não tinha ido bem, coloca o Edenilson. Libera o Arthur, libera o Edenilson. A gente pode ver que era um tripé no meio campo, às vezes o Arthur era mais meia, é verdade e tal, mas ficava aquela situação no meio campo ali. Não deu certo. O Grêmio não melhorou. Um pouco pelas peças, que não são tão qualificadas assim. O Dodi é um cara mais de, né, primeira proteção da zaga e sair jogando. E o Edenilson é um cara que, poxa vida, a gente contestou a renovação dele, acho que foi um dos grandes erros da gestão do presidente Guerra, não precisava ter renovado com o Edenilson, embora, enfim, ele não é o grande responsável pelo caos do Grêmio, mas, enfim, caos, entenda, né, ele não pode ser responsabilizado por todos os problemas do Grêmio, mas, enfim, não era ele. E aqui tem um ponto. O William vai entrar lá no final. Já tá claro que o William, para o Luiz Castro, e imagino que para o Grêmio, vai ser meia centralizado. Não vai ser ponta porque ele não tem fôlego para isso. Mas quando ele entra já mais para o final da partida, é um sinal para mim de que, nitidamente, o Luiz Castro tem ele hoje como terceira opção. Primeiro, o Cristaldo, que não se justificou, não joga uma boa partida de novo. Segundo, o Edenilson, depois o William.
E aí, vai ter mais consistência com o Edenilson ou não? Não sei. Mas o William também não melhora o time do Internacional, ou o time do Grêmio, perdão, diante de um Internacional que é bem melhor. Bom, algumas questões importantes. O Noriega é um cara que tem azar. Eu detesto falar isso, mas é a melhor palavra que eu consigo definir para vocês. Porque a partir do momento que tem uma jogada que ele salva uma cabeçada do Borré depois que o Everton faz uma pocheca saindo errado do gol, e ele salva dentro do gol praticamente, e ele salva tocando a bola para bater no Marcos Rocha e entrar, é o segundo clássico que, pelo amor de Deus, esse cara tem um azar danado. O segundo, o Marcos Rocha foi um dos piores em campo. Por quê? O Bernabé e o Carboneiro caíram sempre pelo lado dele. E ele estava apavorado. Os caras passavam de moto por ele. Eu não vou exigir aqui, eu não posso ser idiota, de achar que um cara de quase 40 anos vai começar a disputar na velocidade com o Bernabé de 24, 25, com o Carboneiro de 26, 27. Eu não posso ser tão maluco assim de caras que são nitidamente mais velozes do que ele. Mas eu posso colocar que o Marcos Rocha esteve em maus lençóis. O treinador não conseguiu fazer os dois meio-campistas jogarem e não conseguiu proteger o seu lateral direito. Isso que o Grêmio tá soltando muito mais o Marlon e segurando o Marcos Rocha. Mas os caras passavam como queriam por ele. O Carlos Vinícius tem muito crédito pelo que fez, e ele até dá uma assistência pro gol do Amuzu com 4 minutos de partida. Mas ele também foi muito marcado e não conseguiu fazer muito mais coisas no time do Grêmio. O TT faz a jogada do primeiro gol e tem até outras jogadas. Tem uma que ele passa por três, ele num drible, ele passa a bola por trás, assim, dá meio que de letra, passa por 3 jogadores, mete uma bola na frente para o Carlos Vinícius, assim, cara, aquele lance que a zaga tá saindo e ele tá indo, e aí por um detalhe até parece que ele tá muito impedido, mas é um segundinho de diferença, daria bom naquele lance. Tudo bem, mas o TT ainda precisa mais, a gente precisa esperar mais. Eu não vou aqui decretar que o TT, por conta de não ter performado como se imaginava dele, ou como se sabe que ele pode performar num clássico Grenal, não é bom jogador, que não vai dar certo no Grêmio. Eu preciso dizer que hoje, nos 90 minutos, no primeiro clássico da temporada, poderia ter feito mais. Mas enfim, vai ter tempo para melhorar. Aliás, eu não posso, e aqui vai uma tentativa de pés no chão, eu não posso ser maluco de dizer que por conta de um clássico Grenal, de primeira fase de Campeonato Gaúcho, tá tudo errado no Grêmio. Não tá. Não tá tudo errado. Só que o Grêmio não pode se esconder, e para mim é o grande negócio aqui, com frases prontas, tipo, eles ganharam na vontade, ou daqui um pouco, não, no detalhe do clássico Grenal, a bola deles entrou e a nossa não. Não, não foi isso. O Grêmio precisa, num primeiro passo, entender o seguinte, peraí, os caras foram melhores, técnico, taticamente, de todas as maneiras eles foram melhores. Por quê? Como é que eu ajusto o sistema Thiaguinho Arthur? Que pode dar certo, são ajustes. Como é que eu faço para o Marcos Rocha não ficar em maus lençóis? O que eu faço para o Cristaldo, William, Edenilson, seja quem for, entrar ali no meio, jogar melhor? Como é que eu consigo evoluir o TT para o nível que eu sei que ele pode jogar? Todas essas são perguntas que precisam ser feitas. Por que o meu goleiro estava tão estabanado, tipo o Everton, que claramente o Grenal vai na conta dele? Todas essas perguntas precisam ser feitas pelo Luiz Castro para que ele vá respondendo uma a uma e que o Grêmio evolua na temporada. Eu repito, só não dá para se esconder achando que foi detalhe ou vontade. Não foi. O Inter foi melhor e eu acho que essa é a coisa mais racional que eu posso te dizer. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.